A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, e o Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares, SINFAVEA, anunciaram suas novas diretorias para a gestão 2019-2022. O mecânico online, atendendo o convite da ANFAVEA e do SINFAVEA, foi até São Paulo acompanhar de perto a solenidade de posse da nova diretoria. Luiz Carlos Moraes tomou posse como novo presidente das entidades e Fabrício Biondo assumiu como o primeiro vice-presidente. O novo presidente avalia que a gestão de seu antecessor, Antônio Megali, teve o mérito de garantir previsibilidade a todo o setor, por meio do Rota 2030, e que agora a palavra de ordem é competitividade. O mecânico online veio até São Paulo acompanhar a posse da nova diretoria da ANFAVEA. Eu converso com o novo presidente, que é o Luiz Moraes. Luiz, qual o desafio da ANFAVEA agora nesse próximo triênio, que é a administração de vocês 2019 até 2022? Nós estamos buscando a competitividade para o setor, né, em várias dimensões, querendo apoiar as reformas que o governo está querendo implantar, para a simplificação tributária, para a redução da carga tributária, se possível, para aprimoramento do comércio exterior, com micro-reformas também que vão ajudar o setor a ter um ambiente de negócios mais favorável. E, obviamente, voltar a crescer de forma robusta e voltar aos números de 3,8, 4 milhões de carros, como nós tivemos no passado recente. Uma pergunta que o pessoal fala muito é como tornar o Brasil competitivo tecnologicamente, a tornar mais pensante, desenvolver novos produtos e tecnologias aqui no Brasil. Então, esse mundo novo que a indústria automobilística lá fora está passando, você tem acompanhado na questão da conectividade, na questão do autônomo, na questão de compartilhamento, serviços para o cliente final, na questão de combustíveis alternativos, de eletrificação, esse mundo veio para ficar. Essa transformação vai mudar completamente o setor automotivo, já está acontecendo lá fora e a gente quer participar também aqui no Brasil e já tem coisa acontecendo. Então a ANFAVEA vai tentar também trabalhar para tornar isso possível para o mercado brasileiro. Uma preocupação muito grande na segurança. Vocês já determinaram as regras que vão acontecer aí de novos produtos, novos itens de segurança que vão entrar nos automóveis. Como é que está esse trabalho de vocês? Então, como nós falamos, a gente conseguiu ter dentro do Rota 2030 a previsibilidade regulatória. Então a indústria sabe o que vai ter que incluir no veículo e quando vai ter que incluir no veículo. Também em termos de segurança, em termos de emissões, em termos de redução de consumo. Isso é bom para a indústria que consegue planejar os seus investimentos, mas é muito bom para o consumidor final. Ele vai ter carro mais seguro, mais eficiente e mais econômico. Perfeito, Luiz. Boa sorte aí na administração. E a gente conversou também com o Fabrício Biondo, que é o vice-presidente da nova diretoria que assume a ANFAVEA. O mecânico online acompanhando uma posse da nova diretoria aqui da ANFAVEA. Eu converso com o Fabrício Biondo. Fabrício, como é que vai ser o trabalho de vocês nesse triênio aí que vem pela frente? Primeira coisa é a gente buscar a competitividade para o mercado brasileiro, não só para o automóvel, mas para o mercado como um todo. A busca da competitividade hoje é o grande entrave que faz a nossa indústria não ser vamos dizer assim, um player mundial no mercado automotivo. Oportunidade para o Brasil. O que é que a gente pode ver a nível de Brasil como oportunidades não só na linha de produção, como também tornar os veículos mais seguros? O que é que vocês estão propondo? Olha, para tornar os veículos mais seguros, nós já aprovamos no Rota 2030 um roadmap de segurança que vai até 2030. Né? Então, até o ano de 2030, os veículos vão recebendo itens de segurança que vai tornando eles cada vez mais seguros. Então, só para te dar um exemplo, em 2020 todos os veículos vão receber ESP, que é o controle de estabilidade. Em 2021, estou dando só os mais importantes, né? Em 2021 nós vamos ter frenagem de emergência. Então, a partir daí, nossos veículos vão cada vez mais recebendo itens que vão tornando-os cada vez mais seguros. Isso também vai encarecendo o produto.
Daí a competitividade ser tão importante. Porque quando você coloca esses itens de segurança num país, por exemplo, como, vou te dar uma Inglaterra, uma França, uma Alemanha, esses itens eles entram, porém, como o imposto é mais baixo, você tem um outro nível de competitividade no país, o carro não encarece tanto. Mas para nós, quando você coloca um item desse, o nível de preço do automóvel, ele sobe bastante. Então a gente tem que buscar realmente essa competitividade para fazer com que a hora que chegar esses itens para o cliente, ele não sinta muito no bolso. Porque vai fazer uma diferença para ele. Vai fazer uma diferença, claro, para o consumidor, porque o carro vai ficar muito mais seguro e nós temos que buscar essa segurança de qualquer forma. Esse foi um trabalho feito pela Anfávia em conjunto com o governo, em conjunto com as entidades. Então isso é muito bom para o consumidor, mas também a gente tem que buscar a competitividade para conseguir fazer com que o produto lá na ponta, em 2022, 2023, não seja, o preço não seja elevado demais para que o consumidor continue conseguindo comprar. Essa competitividade é uma coisa, eu diria assim, da porta da fábrica para fora. Porque da porta da fábrica para dentro, hoje nós já competimos com 20 empresas aqui no Brasil. Então você já tem uma competição feroz entre nós. Então quando você pega, só para fazer uma comparação entre Brasil e México hoje, produzir um veículo no Brasil e produzir um veículo no México, se no Brasil custa 50 mil reais para produzir, no México ele custa 41. Então você tem uma diferença de 9 mil reais. Vamos falar então de mecânica online, falar de eficiência energética. Como é que a Anfávia visualiza o carro aí no futuro próximo? Carro elétrico, carro etanol, carro híbrido, qual seria a solução mais interessante? Essa pergunta é excelente. Cada vez mais você vê países como China e continentes como Europa forçando a entrada do carro elétrico. Mas é muito mais por regulamentação. E por realmente esses países, por exemplo, a China necessita de uma redução drástica na poluição. O Brasil, a gente tem outras soluções. Nós temos soluções, por exemplo, tipo etanol, nós temos o biocombustível. Então a gente pode fazer um equilíbrio entre a entrada do carro elétrico e a utilização desses biocombustíveis. Então nós temos que ter um desafio aí entre nós aqui da Anfávia de buscar o equilíbrio entre as novas tecnologias. Claro, não vamos deixar de ter carro elétrico, mas tem que ter um equilíbrio entre a entrada do carro elétrico, a entrada das novas tecnologias e os biocombustíveis. Por quê? Porque o poder aquisitivo do nosso país não é um poder aquisitivo elevado. Então, se você não faz um equilíbrio, você vai encarecer demais o produto e as pessoas não vão ter condições de comprar o automóvel. A gente observou o governo do Brasil, o governo federal, falando muito do GNV, do gás natural. Vocês visualizam o GNV como uma alternativa também a ser oferecida para o consumidor? Tudo está em estudo. Tudo está em estudo. Pode ser sim, por que não? GNV, biocombustível, tem até o diesel, chama-se diesel sintético, que é extremamente econômico e extremamente de baixa emissão de poluentes. Então, tudo isso pode ser estudado, para que a gente tenha uma solução interessante lá na ponta, tanto para o país, para o meio ambiente e para o consumidor. Uma tendência que o nosso internauta tem acompanhado muito aqui no Mecânica Online é a indústria 4.0. Como é que a Anfávia visualiza isso? A indústria 4.0 realmente cada vez mais acontecendo, é uma realidade. É uma realidade dentro de todas as nossas empresas. Não é um caso isolado em uma ou outra. Hoje, para você conseguir fazer uma produção cada vez mais eficiente, se você não abrir mão dessas novas tecnologias, você não tem condições de reduzir o custo dentro das nossas empresas. Então, cada vez mais você tem exemplos de indústria 4.0. Então você pega, por exemplo, um robô que no passado ele era utilizado somente para fazer uma solda, hoje com um software atrelado a esse robô diferenciado, ele é um robô colaborativo. Então você tem vários exemplos dentro das nossas empresas que você pode colocar como indústria 4.0. Robô colaborativo, exoesqueletos, então isso já é utilizado em larga escala. Muito bom, então, Fabrício, a gente aproveita o momento para desejar muito sucesso aí para a nova diretoria, que com certeza vai ter muito trabalho aí pela frente. Muito obrigado, Tarcísio.
Obrigado.